Questão 68. Da decisão que indefere parcialmente a reconvenção para sua reforma total. Indefere parcialmente a reconvenção, o juiz fala não, parcialmente, para sua reforma e total recebimento é cabível embargo de declaração, agravo de instrumento, apelação, pedido de reconvenção. Olha, eu vou no agravo de instrumento. Vamos ver um comentário aqui. Muito legal, vamos já ver que é o seguinte: com a devida vênia aos comentários dos respeitáveis colegas concursando tal e tal, a reconvenção é peça processual que, muito embora oferecida pelo réu, veicula uma pretensão, esta dirigida ao autor. Então, a reconvenção é uma peça processual que você entra contra uma pessoa, essa pessoa fala que é você que está devendo para ela, entendeu? Inverte o jogo. Que, muito embora ela é oferecida pelo réu, o réu que é réu vira e fala, não, você que deve para mim. Então, veicula uma pretensão. Esta dirigida ao autor. Artigo 343. Na contestação, é lícito ao réu propor a reconvenção para manifestar a pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa. Então, por veicular uma pretensão, a reconvenção deve observar no que couber os requisitos da petição inicial do 319 e do pedido 322. Além disso, a petição da reconvenção também deve atentar para o disposto no artigo 330, que é os casos de indeferimento da inicial. Grave sempre os requisitos da inicial, 319, do pedido 322 seguintes. E, além disso, a petição da reconvenção deve atentar para os 330, que é os casos de indeferimento da inicial. 330, vamos ver rapidinho qual que é os casos de indeferimento da inicial? Será indeferida quando for inepta a parte manifestamente ilegítima, o autor carecer de interesse processual, não atendidas as prescrições do 1006. Tá. Aí o que acontece? Vamos lá. Logo, não tendo sido emendado o prazo legal, a petição da reconvenção, a fim de suprir defeito que impeça o conhecimento do mérito, será indeferida. Então, não tendo sido emendada no prazo legal, a petição da reconvenção, a fim de suprir o defeito que impeça o reconhecimento do mérito, vai ser indeferida. Tem que respeitar o prazo. O indeferimento da inicial e, por conseguinte, da reconvenção é causa de extinção do processo sem resolução do mérito. Porque se o juiz indefere a inicial, por conseguinte, ele indefere a reconvenção, que é a extinção de reconvenção. Contra a decisão que indefere a inicial no todo em parte, no todo, sem resolver o mérito, cabe a apelação. Calma. Então, contra a decisão que indefere a inicial no todo, sem resolver o mérito, cabe a apelação. Indeferiu a inicial, cabe a apelação. Olha só. Da decisão que indefere a inicial, cabe a apelação também. Inicial. Da decisão que indefere a inicial, cabe a apelação também. Então, contra a decisão que indefere a inicial, no todo ou em parte, sem resolver o mérito, cabe a apelação. Eis que de sentença se trata, certo? Então, é uma decisão terminativa. Essa decisão que indeferiu a inicial, no todo, sem resolver o mérito, sendo uma apelação, porque é uma sentença terminativa. Por seu turno, a decisão que não resolve o mérito e diz respeito apenas à parcela do processo, ou seja, não põe fim a ele, como se passa na questão, ela é uma decisão interlocutória. Contra ela é cabível agravo de instrumento. Olha o artigo 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses do tal, o juiz proferiu a sentença. A decisão que se refere ao caput pode dizer respeito apenas à parcela do processo, caso que será impugnável mediante agravo de instrumento. 354, parágrafo único. 354, parágrafo único.
A decisão que se refere ao caput pode dizer respeito a apenas parcela do processo. A decisão que se refere ao caput pode dizer respeito a apenas parcela do processo. Então, a decisão que se refere ao caput pode dizer respeito a apenas parcela do processo. E se for parcela do processo, é agravo de instrumento. Volta para a questão. O artigo 1513, né, que é o artigo do agravo de instrumentos, artigo 1513, fala assim, outros casos expressos em vista... Ah lá. Esse seria um do caso dos outros casos do agravo de instrumento, que fala no artigo 1513, diz cabível agravo de instrumento contra a decisão interlocutória em outros casos expressamente previstos em lei. Achamos aqui um artigo expressamente previsto em leis 354, parágrafo único. Logo, a resolução da questão não passa pelo artigo 487.1 nem pelo 1502. O 1502 é mérito do processo, já que a decisão indefere parcialmente a reconvenção, não é de mérito, nem põe fim ao processo. Também não se pode confundir o indeferimento da inicial, não resolve o mérito do 4851 com o indeferimento do pedido cuja terminologia é adequada. Logo, de novo, a resolução da questão não passa pelo 4871, não passa pelo 4871, que nem acolhe nem rejeita o pedido do autor, ou acolhe ou rejeita resolução de mérito quando acolhe ou rejeita o pedido formulado na ação ou acolhe ou rejeita a reconvenção. Não é o caso, porque ele acolheu parcialmente. E nem o 1502. Na questão fala, indefere parcialmente a reconvenção. E também não é o caso do 1502. 1502 fala mérito do processo, também não é. Já que a decisão que indefere parcialmente a reconvenção não é mérito, nem põe fim ao processo. Tá? Também não se pode confundir o indeferimento da inicial. Por quê? Não resolve o mérito, que é o 4851. 4851. Não resolve o mérito, 4851. Peraí. Não resolve o mérito, 4851. O juiz não resolve o mérito quando indefere a inicial. Então, não é o caso. Não se pode confundir com o indeferimento da inicial, que também não resolve o mérito. Não se pode... Cuidado, gente. Esse aluno está falando de coisa muito séria. Não se pode confundir o indeferimento da petição, que não resolve o mérito, com o indeferimento do pedido. Fazer questões é um sucesso absoluto, sabe, na minha vida. Realmente me faz entender bastante, muito, muito mais se eu estivesse lendo. Então, a resolução da questão não passa pelo artigo 4871, nem pelo 1502, já que a decisão indefere parcialmente a reconvenção, não é de mérito, nem põe fim ao processo. Também não se pode confundir o indeferimento da petição, que não resolve o mérito, que é o indeferimento da ação, da petição inicial, total, com o indeferimento do pedido, tá? Cuja terminologia adequada é rejeita o pedido, que resolve o mérito. De novo, vamos saber isso aqui? O que significa indeferimento da inicial? Significa que não houve resolução de mérito. E o que significa indeferimento do pedido? Significa rejeitou o pedido e resolveu o mérito, tá? Petição não é pedido. Então, no caso, trata-se de decisão interlocutória que extingue parcialmente o processo, sem resolução do mérito, contra a qual cabe agravo de instrumento, a fim de que a reconvenção seja recebida na integralidade somente após. Caso provido o agravo, será analisado o mérito. Somente após, caso provido o agravo, é que será analisado o mérito. Entendeu?